Amém? É hora de crescer na graça e no conhecimento. A epístola de Paulo aos Efésios e a nós, no capítulo de número 4, no versículo de número 5. Quem achou, diga Abba, Pai. Amém. Podemos ler? Olha aí. Há somente um corpo. Esse corpo é a igreja. Não tem duas, não tem três, não tem quatro. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, estou lendo no versículo 4, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, não é fé dobrada, um só batismo. Fale comigo, um só batismo. Eu vou repetir, há um só batismo, e esta noite você vai descobrir qual é ele. Amém? Vamos orar. Pai, toda honra e toda glória te pertence. Eu sei que para alguns esta palavra é pesada, mas para nós, o povo da graça de Deus, ela gera conhecimento. E eu te peço esta noite, humildemente, que eu seja como uma pena na mão do hábil escritor, e que tu me uses com eloquência, com a sabedoria do Espírito Santo, para que esta palavra entre como uma espada afiada de dois gumes, separando juntas e medulas. Em o nome de Jesus Cristo eu te peço, e todos digam amém. Amém. Deixe-lhe dizer algumas coisas corridas. Em graça não é como um culto legalista. Um culto legalista, se você perdeu gritos, meu irmão. Perdeu gritos, perdeu ameaça, perdeu o diabo, perdeu, sabe, essas coisas. Em graça, se você perder uma reunião, você quase que perde o fio da meada. Domingo próximo passado nós falamos sobre os fundamentos que Paulo colocou. Quando Paulo chegou em Jerusalém, já havia alguns fundamentos colocados, mas eram fundamentos colocados por Pedro, Tiago e João. Explicamos isso, vai ao ar daqui a uns dias, e nós explicamos isso. Então Paulo tira os fundamentos dos apóstolos, que eram fundamentos legalistas, e as igrejas estão amarradas nos fundamentos de Tiago. Quando você chega para alguém, a resposta é instantânea. Mas a fé sem obras é morta. Mas isto era um fundamento de Tiago, que era um pregador judeu. Ou então eles respondem, vociferam, mas o diabo anda ao nosso derredor. Mas isto era um fundamento de Pedro. Foi Pedro que disse isso. Mas diabo no fundamento de Pedro, Jesus não tinha vencido ele ainda na cruz, e foi um fundamento colocado por Pedro, e que o sistema está apoiado nisso. Quando não é isso, eles dizem o seguinte, mas você é pecador, porque quem diz que não tem pecado é mentiroso. Mas isso também era um fundamento de João, que era um pregador da lei. Em Cristo, o corpo do pecado foi desfeito, para que nós não dessemos mais frutos para homens, e damos frutos agora para Deus. Então esses fundamentos, contraditório a Pedro, Tiago e João, foi colocado por Paulo. Quando ele volta do terceiro céu, ele traz a doutrina que a igreja gentílica, que somos nós, que não temos sangue de judeus, deve viver. Mas isto não é a realidade bíblica hoje. A realidade hoje é que o povo vive a tradição evangélica e não vive o evangelho. Evangelho é uma coisa, tradição evangélica é outra. Então, o que o evangelho diz? Os senhores leu que só existe um. O que a tradição diz? Que existe mais de um. Diz ou não diz? Diz. É assim. O homem primeiro se batiza nas águas, um batismo. Depois ele vai para um tal culto buscar o Espírito Santo,
e nessa busca do Espírito Santo, quando ele aprende a falar aglu, glu, 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 ele então é batizado com o Espírito Santo. 2. Mas o Evangelho diz que só há um. Ora, ou eu sigo a tradição e eu sou como Tomé e fico duvidando do Evangelho, ou eu rompo com a tradição que tem 2 e abraço o Evangelho e acredito nisso. Porque por mais duro que pareça a verdade, eu fico com a Bíblia. Mas aí eu vou contradizer o pastor e que, ou melhor, e eu Kiko, é isso que se fala. E o Kiko? O Kiko. E o Kiko? Eu não estou aqui preocupado se eu vou contradizer o pastor, eu não posso contradizer a Cristo. Eu não posso ir contra a palavra. Se a palavra diz que só existe um, é porque é um. E um batismo quer dizer quantos? Um. Então começa aqui a minha teoria de que o evangelho pregado por Paulo é diferente do evangelho pregado pelos homens. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa, porque a gente fala de batismo, mas fala um aqui, um pouquinho ali, e os senhores podem ser surpreendidos com perguntas que às vezes não tem tempo de se falar. Então deixe-lhe dizer uma coisa antes de lhe mostrar as passagens claras aos olhos da graça de Deus. De tudo que se prega no sistema, deixe-lhe dizer também uma coisa, quando eu digo sistema, eu estou falando de igreja evangélica. Todas as igrejas evangélicas que não vivem o evangelho da graça é chamado de sistema religioso. São conhecidos por nós, os pregadores da graça no Brasil e do mundo, como igrejas legalistas, porque pregam a lei de Moisés. Todo lugar que você entra, que tem candelabro, que tem batismo nas águas, que tem unção com óleo, e que o pastor é semideus, este lugar não é igreja, é sinagoga de Satanás. Entende? Porque Satanás não é nome, é um adjetivo, quer dizer adversário. Então, deixe-lhe dizer uma coisa, de tudo que o sistema religioso prega, de vassoura ungida, de água depois de oração, de tudo que eles pregam, o pior que se prega nas igrejas é o batismo nas águas. E eu vou lhe dizer por quê. Porque em graça, quem purifica não é a água, é o sangue de Cristo. Então, se eu pego um homem aqui e digo para ele: você agora vai ser nova criatura, porque o teu velho homem vai ficar na água, se bem que não há na Bíblia dizendo que se batizar nas águas o velho homem fica. Vocês já acharam? Eu não achei. Então quer dizer que foi o homem que colocou isso como verdade absoluta de Deus, mas não tem isso na Bíblia. Se eu pego um homem aqui que entra aqui hoje e diz: pastor, eu estou arrependido, eu quero me batizar nas águas, para quê? Para me tornar uma nova criatura, e eu pegar ele e jogar ele nas águas, eu estou dizendo, com este ato aqui, que o que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por os senhores não valeram de nada, foi sangue de galinha, e que a água do batistério é que purifica o homem. Isto aqui chama-se profanar o sangue de Cristo. Vamos ler então? Vamos ler? Olha lá, Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 28 ao 31. Vamos aqui. Olha aí. Hebreus capítulo 10, versículo 28 ao 31. Olha aí. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então olha para mim. Então, na lei de Moisés, quem rejeitava a lei de Moisés, pegava aqui 2 ou 3 testemunhas e era apedrejado. Por que vocês estão fazendo isso? Porque esse homem rejeitou a lei de Moisés. A lei de Moisés diz que o sacerdote tem que dar o dízimo, ele não deu. Chama 2, 3 testemunhas e vamos apedrejá-lo até a morte. Cruel, não? Cruel. Agora leia embaixo.
lá embaixo. De quanto mais severo o castigo julgais, vos será considerado digno aquele que calcou os pés dos filhos de Deus e profanou o sangue da nova aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Espera aí. Se quem rejeitava a lei era apedrejado, diz que quem rejeita a graça e profana o sangue de Jesus, diz que quanto mais severo o castigo, será pior do que apedrejar aquele homem. E como é que se profana o sangue? O que é profanar? Desrespeitar. Não dá valor nenhum. Tornar sem efeito o que ele já purificou. Ora, se a palavra diz que o sangue de Jesus é que purifica o homem de todo o pecado, por que os pastores insistem em querer purificar um homem com a água? Mas a purificação não é feita com água. A purificação é feita com sangue. E se eu profano isto? Então aonde está o erro doutrinal? Aonde está a confusão instalada na mente? Vamos ler Mateus 21, 23. Olha aí. Olha aí. Estamos todos? Olha lá. Tendo Jesus chegado ao templo, lembre-se, ainda é a lei de Moisés. Jesus ainda está vivo. Não há graça aqui ainda. É lei. Olha lá. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes essas coisas, e quem te deu essa autoridade? E Jesus lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Lá vem a pergunta: onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. É que se faz uma coisa e não sabe. Mas se não sabe, faz por quê? Eu não quero que você faça nada aqui sem saber. Tudo aqui tem que ser sabido. Você tem que saber por que você está lendo, o que você está fazendo. Tem que saber. Ou há guias cegos aqui guiando outros cegos? Não, os olhos foram iluminados. Você sabe que você é um eleito, um predestinado. Você sabe que você não pode perder a tua salvação. Você sabe que você está selado para a vida eterna. Você sabe que da mão do Pai ninguém pode te arrebatar. Sabe ou não sabe? Ou está aqui às escuras? Não. Não sabemos. Jesus deixou em xeque, hein? O batismo de João é do céu ou é da terra? Ele pegou água lá no céu e disse: esta é uma água celestial. Vamos ver de onde era o batismo de João. Olha aí, Lucas capítulo 3, versículo 15. Olha aí. Lucas capítulo 3, versículo 15. Estamos todos? Leia, leia. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água. Eu batizo com água. Eu, João. Mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual
eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vai batizar vocês com água também. Não, eu batizo com a água, porque ele não morreu ainda. O seu sangue não pode purificar ninguém, porque ele está vivo entre nós. Eu estou preparando o caminho do Senhor. Como não há sangue para purificar o homem, eu estou aqui numa simbologia. Quem pecar, eu jogo nas águas para arrependimento. Mas virá um que é mais poderoso do que eu, e o seu batismo não é com água, é com o Espírito Santo. Esse é o único batismo que existe. Não há outro. Enquanto ele não veio, enquanto ele não foi na cruz, enquanto ele não venceu a morte, enquanto o túmulo não ficou vazio, enquanto ele não ressuscitou e revelou a graça, o batismo era de João, estava certo. Sempre houve um só. Mas depois, em que o mais poderoso veio, o batismo não pode ser mais com água, senão vai ultrajar o Espírito da graça. Leia o que diz aí no versículo 3, capítulo 3, no versículo 3. Olha lá. Ele está falando de João, percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de salvação, batismo de arrependimento para remissão de olha para mim, olha para mim, olha para mim. O batismo de João era para salvar. Porque eles se prendem numa palavra que diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Mas o batismo de João não salvava. O batismo de João era para arrependimento e a remissão de pecados. Por que aquele batismo removia pecado? Porque Jesus não estava na cruz ainda. Seu sangue não estava sendo derramado, ele estava vivo ainda. Então, aquele batismo momentâneo, aquele batismo nas águas era simbólico, era até ele morrer na cruz, ele tinha validade. Então o que acontecia quando o homem errava? Ele vinha, se arrependia, batizava o homem na água, aquele homem arrependido tinha momentaneamente a remoção dos pecados. Mas isso era uma simbologia do verdadeiro batismo que havia de vir, porque quando Jesus se batizou, que pecado João estava tirando dele? Nenhum. E quando Jesus desceu as águas do Rio Jordão, Jesus estava se arrependendo de quê? De nada. Então era um batismo legalista, era um memorial, era um ritual, era uma simbologia daquilo que viria verdadeiramente quando ele ressuscitasse. E o que as igrejas fazem? Continua fazendo o que João Batista fez. O que a graça de Deus faz? Não faz, recebe o que Jesus fez nos dias que ele subiu ao madeiro e ressuscitou. Está pronto. Do Pentecoste para cá, todos nós, fale em língua ou não, fomos selados, batizados e revestidos com o Espírito Santo. Neste ministério eu não batizo, neste ministério nenhum homem batiza, porque estaria eu roubando a glória de Deus, e ninguém pode roubar a glória de Jesus Cristo. Aqui a graça de Deus, quem batiza é aquele que é mais poderoso do que João, e ele não batiza com água, ele batiza com o Espírito Santo. Talvez alguém pergunte dos senhores: mas Jesus batizou. Claro, ele se batizou para cumprir a lei. Ele tinha que cumprir a lei. Tinha ou não tinha? Tinha. E o batismo nas águas representava um ato que tem em Levítico, que eu vou te mostrar daqui a pouco, em que a lei dizia que para aspergir tinha
tinha que banhar um cordeiro até as suas entranhas. Só que esses cordeiros banhados e aspergidos sobre o povo legalista nunca, jamais aperfeiçoou ninguém que prestasse culto. Foi necessário então, um dia, quando ele veio andando em direção às margens do rio Jordão, João abriu os olhos e disse: eis o Cordeiro de Deus, esse tira o pecado do mundo. Eu vou preparar o caminho do Senhor. Vem, Jesus. E o senhor aprendeu isso onde? O senhor fez curso de teologia? E o senhor aprendeu isso como? O senhor tem 200 anos de igreja? E como foi que o senhor aprendeu isso? Ele imprimiu na minha mente, imprimiu no meu coração, iluminou os olhos do meu entendimento, me deu sabedoria para entender que é por graça e não é mais pela lei. Então olha o que diz Mateus 3,13, olha aí, Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 15. Olha, podemos ler? Estamos todos? Vamos ler. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti. João queria receber o batismo do Espírito Santo, não podia, Jesus tinha que morrer, João. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E assim ele o admitiu. Quando Jesus chegou lá, João disse: pô, cara, eu vou batizar você. Se você é mais poderoso do que eu, Jesus disse: meu irmão, eu tenho que cumprir a lei. Se você não me batizar, eu não vou poder no madeiro falar: está consumado. Me batiza, porque é exatamente isso o que a lei determina. Jesus não se batizou nas águas como meu exemplo, ele se batizou como meu substituto. A lei pedia, a lei dizia isso. Olha lá o que diz Levítico, o livro da lei. Coloca uma máscara aí. E vamos lá em Levítico, no capítulo 1, no versículo 10, olha lá, peguei vocês, né? Vocês não leem isso aqui, tem gente que nem sabe, eu vou esperar até amanhã. Levítico, depois do livro de Êxodo, no capítulo de número 1. Conhece tudo. Conhece tudo. Olha lá, Levítico, depois de Êxodo, no capítulo 1, no versículo 10, podemos ler? Olha aí, leia aí. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos para o holocausto, trará macho sem defeito, e o imolará ao lado do altar, para o lado do norte. Olha a religiosidade. Perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça, o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso, e o queimará sobre o altar, e o holocausto e oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então o que eles faziam com o cordeiro? Eles pegavam o cordeiro para oferecer ao holocausto, lavava esse cordeiro até as entranhas, tinha que lavar o cordeiro todo. Este cordeiro aqui sacrificado, o seu sangue tinha que ser aspergido sobre a congregação que estava em pecado. Só que isso aqui nunca mudou. Os sacrifícios eram repetidos anualmente e nunca aperfeiçoava o povo. O que Jesus fez como cordeiro vivo de Deus, sem mancha, sem defeito, sem pecado? Deus chamou João Batista e disse: vós que clama no deserto, vem e prepara o caminho do Senhor. Ele virá num misticismo
que quando desceram uma pomba, que também era, sabe, um faz de conta, não era o verdadeiro, que as pessoas dizem que a pomba é o Espírito Santo, não é. Quando você vir a pomba descer, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E quando João viu Jesus, disse: este é o Cordeiro de Deus. Pegou Jesus Cristo e preparou o verdadeiro cordeiro, não mais um cordeirinho criado com lãzinha, mas pegou o cordeiro vivo, lavou ele até as entranhas, ele desceu a mais profundas entranhas, como diz o livro da lei em Levítico capítulo 1, versículo 10 ao 13 que você leu, mergulhou, aquela água banhou até as entranhas do cordeiro vivo, e depois ele foi oferecido como holocausto, por mim e por você. Então entender isto é compreender que o que Cristo fez não foi para ser praticado de novo num ritual que não vale de nada. Porque se as águas do rio Guandu, ou se as águas de uma piscina purifica-me quanto ao meu pecado, não precisava ele ter sofrido aquela dor toda. Se fosse pelas águas, como era de João Batista. E o que a chamada igreja evangélica faz? Eles anulam o sofrimento de Cristo e continuam fazendo o que João disse: eu batizo, não Jesus. Ele é mais poderoso do que eu, ele vai batizar com o Espírito Santo. Olha o que diz João capítulo 4, olha aí. Olha aí. João capítulo 4. Olha aí. Leia comigo. Podemos ler? Versículo de número 1. Leia comigo. Olha aí, olha aí. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Fofoca. Olha lá, no versículo 2: se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Jesus nunca batizou ninguém nas águas. O batismo dele não era com água. Quem batizava eram os seus discípulos, que iam continuar seguindo a lei. Os discípulos tinham. Eles não tinham mensagem para os gentios, suas mensagens eram para os judeus. Eles iriam continuar nisto aqui. Tanto é que Pedro, depois da morte de Jesus, disse, que vocês já leram, não perderam o culto outro dia, quando alguém lá se converteu, 3.000 almas: Pedro, o que vamos fazer? O que ele disse? Vocês vão ter que ser batizados em nome de Jesus o Nazareno, porque eles viviam isso aqui, o judaísmo. Mas Jesus não batizava, porque se Jesus batizasse nas águas, ele iria dar sequência ao batismo de João, e o batismo de Jesus não é o de João, o batismo de Jesus é o do Espírito Santo, que é o que nós temos aqui. Porque, amados, jamais ensinaria vocês a invalidar o sangue da cruz, jamais iria dizer a vocês: o irmão, para ser uma nova criatura, domingo que vem, que eles não postam nem no verão, que se pelo menos desse banho nas pessoas no verão, eles marcam para julho, eles marcam para agosto, eles são ruins. O batismo será em agosto, 5h50 da manhã. É bom. É mistério. É mistério. Jesus não batizava, porque ele não veio dar sequência à lei, ele veio cumpri-la. Foi ao monte, jejuou, cumpriu, não jejuo mais. Batizou nas águas, cumpriu, já não faço mais. Fez aquilo, já não faço mais. Por isso é que ele não foi como os sacerdotes que anualmente tinham que oferecer pecados por si e pelo povo. Ele fez isso uma única vez na cruz do Calvário e nos aperfeiçoou para sempre. Então olha o que diz Lucas 12:49, olha aí. Diga: Jesus não batizava nas águas.
Não podia. Olha lá, Lucas 12, versículo 49. Eu amo esta passagem. Eu amo essa passagem. Eu tenho vontade de escrever ela ali no vidro ali. Olha lá. Olha lá. Jesus falando, hein? Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Eu tenho, porém, um batismo com o qual eu hei de ser batizado, e como me angustio até que o mesmo se realize. Ué, já não tinha sido batizado nas águas? Sabia que aquilo era da terra, gente. Lembra a pergunta que ele fez? O batismo de João é dos céus ou é da terra? Eles não sabemos. A igreja também não sabe. Faz e não sabe. Jesus disse: eu tenho um batismo com o qual eu hei de ser batizado, e isto aqui está me angustiando até que isto aconteça. Que batismo era esse? O do Espírito Santo. No dia de Pentecoste, o Espírito Santo veio, e ele tinha dito: se eu não for, o Espírito Santo não virá, mas se eu for, eu vos envio um outro Consolador, o Espírito da parte do meu Pai, e ele vos guiará em toda a verdade. E ele, causando uma angústia, ele veio lançar o fogo do Espírito na terra. Mas no dia de Pentecostes, o Espírito veio e desceu e batizou todos os que estavam em Jerusalém, e todos aqueles que em algum lugar nesta terra diz Jesus Cristo é o Senhor, recebe imediatamente o batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver em falar em língua. Falar em língua é evidência. O batismo com o Espírito Santo é quando você crê em Jesus. Quando alguém diz Senhor Jesus, tu és o meu Senhor, a palavra da graça de Deus diz que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Olha o que diz o versículo de número 52 em diante. Ele diz assim, ó: porque daqui em diante estarão 5 dias. Olha, quando o Espírito Santo viesse na vida da pessoa, daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3, estarão divididos pai contra filhos, filho contra pai, mãe como filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Quando o Espírito Santo viesse com esta espada afiada de 2 gumes, ia causar divisão. Alguém ia dizer é pelo batismo de João, o outro ia dizer não é, pelo Espírito Santo. Está dividida a casa. Sabe o que divide uma casa? O Evangelho da graça. Uns querem batizar nas águas, o Evangelho diz não, agora é pelo Espírito Santo. Outros querem fazer jejum, o Evangelho da graça diz não, quem tem um noivo não precisa jejuar. Uns querem buscar Deus no monte, o Evangelho da graça diz não, eu que busquei vocês, eu moro agora dentro de vocês. Está feita a divisão, porque não aceitam. Aceita. Você tem pai, tem filho, tem nora, tem tio, tem pai, tem avô, tem tudo. Aceita quando você mostra essas verdades? Não aceita. Ele diz que quando viesse o Espírito Santo, ia acontecer exatamente isso. Então, meu amado, para entender estas verdades, é preciso ter conhecimento de Deus. É preciso entender o Evangelho. É preciso entender, separar antes da cruz, depois da cruz, lei e graça. Porque as pessoas andam por Mateus, Marcos, Lucas e João e dizem assim, mas e aquela passagem que Jesus mandou ir batizar por todo mundo? Que é aqui que eles se prendem. Mas o Senhor está aqui. Como é que pode o Senhor falar isso? Se foi o próprio Jesus que mandou batizar. Vamos ler essa passagem? Vamos ler? Olha lá, Marcos 16. Podemos ler? Olha lá. Quem crer e for batizado
será salvo. Quem por ele não crer será condenado. E o que o senhor me diz agora? Como é que a Bíblia está dizendo que quem crer e for batizado será salvo, e o senhor diz que não tem que batizar nas águas? Primeiro que não sou eu. Quem diz que não tem que batizar nas águas é o Evangelho, que diz que só existe um. Quem diz que Jesus vai batizar com o Espírito Santo não sou eu, é o Evangelho. Se Jesus vai batizar com o Espírito Santo e tem o batismo nas águas, são dois batismos. Então Paulo errou quando escreveu Efésios capítulo 4, versículo 5. E se a Bíblia está errada, o que é que eu estou fazendo aqui diante dos senhores? Se tem o evangelho, o batismo nas águas, e o próprio João disse que ele vai batizar com o Espírito Santo, e se a igreja batiza nas águas e Jesus batiza com o Espírito Santo, Efésios capítulo 4, versículo 5, quando diz que só existe um batismo, está errado. Ora, e se uma passagem da Bíblia está errada, meu irmão, está tudo errado. E se tiver tudo errado, estamos nós ainda do nosso pecado, e eu sou uma falsa testemunha, assegurando que dizendo que Jesus é o Senhor, quando a Bíblia está errada. Mas a Bíblia não está errada. O que está acontecendo aqui é que quem crê e for batizado será salvo. O senhor pode explicar? Claro que quando um homem crê, da cruz para cá, e ele já havia morrido, a graça não tinha sido revelada, ele estava dizendo, agora é o ressuscitado, quem crê e for batizado, será salvo. E de que batismo ele está falando? Está falando do batismo nas águas? Não, do batismo dele agora, porque ele já ressuscitou. É o batismo do Espírito Santo, que quando um homem diz, Senhor Jesus, eu te confesso, nesta hora ele crê, ele é batizado, ele é selado, ele é revestido, como foi o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, quando creu, imediatamente Jesus disse, estarás comigo hoje no paraíso. Ou ele desceu, veio, batizou nas águas, voltou molhadinho igual um pinguim, quen, e disse, estou salvo. Não. Quando o ladrão da cruz disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, em outra interpretação espiritual, ele estava reconhecendo o senhorio de Cristo. Quando ele disse isso, Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Quando ele creu, ele foi batizado. Mas eu quero te mostrar a verdade nua e crua no que Paulo disse. Olha lá, Efésios 1:13, olha lá, olha como é que é agora, olha aí, Efésios capítulo 1, versículo 13. Estamos? Olha aí, olha aí. Podemos ler? Olha aí. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. No grego, selado, batizado, revestido, ungido, quer dizer a mesma coisa. Paulo está dizendo, vocês quando ouviram a palavra da verdade, tendo em Jesus Cristo, neste momento, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Mas eu vou traduzir no português o que quer dizer selado. Quando você escreve uma carta para mandar lá para Brasília, se você botar ela no correio sem o selo, ela chega ao remetente? Não chega. Se você colocar selo, ela vai. O Espírito Santo, no dia que você disse Senhor Jesus, o Espírito Santo veio e pum, te selou. Você tem destino certo, viver na glória, por causa do batismo do Espírito Santo, que agora em graça está em cada um de nós, selados, com remetentes certos, seguro. E este selo, João na ilha de Patmos disse, e agora, quem vai desatar esses selos? E ele chorava muito, e o anjo disse, não chore, João, porque aquele que venceu, o leão da tribo de Judá, ele pode desatar os selos. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Olha o que Paulo disse em Atos capítulo 19.
Atos capítulo de número 19, olha aí. Podemos ler? Atos capítulo de número 19, no versículo 1, no versículo de número 4. Podemos? Amém. Olha lá. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando cresce? Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Quando é que se recebe o Espírito Santo? É num culto de e foi batizado, oh glória, quanto mais glória aí, mais glória aqui. O pastor unção. Porque eles dizem que recebe o Espírito Santo buscando ele num grupo de gente. Espírito Santo. Paulo disse: vocês receberam o Espírito Santo quando credes? Paulo estava dizendo: o Espírito Santo se recebe quando crê. Então Jesus disse lá, que eles confundem a passagem: quem crê e for batizado. Paulo disse: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Quando você creu, disse Efésios 1,13, vocês foram selados. Tem nada a ver com crer em Jesus, passar por uma escola, que me confunde o nome, o professor depois vai me ensinar, classe catecúbitos, é uma coisa mais ou menos assim, é língua estranha, que tem que fazer uma classe de batismo. Nós estamos aqui com o formando do batismo, o pastor com jaleco branco, sabe, parece até passe de Exu, e fica todo mundo ali preparado. Olha, vocês sabem, né? Agora os irmãos vão ser nova criatura. É responsabilidade. Os irmãos vão passar a ser membro da igreja. Os irmãos vão passar agora a dar o dízimo certinho. Os irmãos vão agora morrer para o mundo. Todo esse ritual, você sabe? Que na verdade a palavra diz que quem está em Cristo não é na placa, não é na convenção, não é nas igrejas dos homens. Olha o ridículo que se faz com o povo de Deus. O pastor dizendo: meus irmãos, e tinha um que falava em espanhol: minhas irmãs, você sair debaixo da minha cobertura, você vão para o inferno. Vem mais diabo com mais 7. Eu digo: meu Deus, esse cara é um pastor, é um bruxo feiticeiro, cara. Meu amado, Paulo perguntou a esse povo, vamos ler. Perguntou-lhes, versículo 2: recebeste porventura o Espírito Santo quando cresce? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que vocês foram batizados então? Olhe para mim. Claro, pô, só havia um batismo. Paulo pensou o quê? É o do Espírito Santo, né? Que o batismo só é o do Espírito Santo. Paulo disse: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Que Paulo viu os caras com fogo na mão, fogo no pé. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Paulo disse: é crente, é gente minha, estou dentro. Só existe um evangelho, todo mundo está batizado com o Espírito Santo, porque se creram, todos são batizados. Paulo perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ele: quê? Nós nem sabemos que há o Espírito Santo. Paulo perguntou: se não há Espírito Santo, vocês foram batizados em quê? Nas entrelinhas: só há o batismo do Espírito Santo. Em que vocês foram batizados? Sabe o que eles responderam? No batismo de João. No batismo de João. Olha, a igreja está há mais de 2000 anos atrasado. O batismo é do Espírito Santo, gente. Não há dois, é um só. Olha lá o que Paulo disse. Disse-lhe Paulo: João, na verdade, meus irmãos, realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Não, foi revelado. Paulo disse: gente, deixa de ser ignorante, gente. Vocês acham mesmo que uma água cheia de xixi numa piscina vai purificar vocês desses pecados sujos, imundos, podres que vocês têm na vida de vocês?
O que purifica vocês, gente, é o fogo do Espírito Santo, que quando passa no homem, regenera, transforma, deixa ele de pé diante da vida, faz ele suportar as mais altas tempestades. Ele consegue, por causa do Espírito Santo, romper com o erro. Ele consegue ver a luz através das mais densas nuvens. Gente, para com esse negócio, gente. Você sabe que o ridículo? Que eles mesmos, entre eles mesmos, sabe que entre eles mesmos, eles dizem assim: aqui só pode cear quem batizou nas águas. Não tem nem isso na Bíblia. Dizem não pode. Você já viu isso na Bíblia? Só pode cear quem batizou nas águas. Nem isso tem na Bíblia. Entre eles mesmos, sabe? Para mostrar um rigor, né? Que são homens de Deus, né? A doutrina na minha igreja é rígida, varão. Tem que ser casado, tem que ter o certificado de batismo, igual o certificado que João Batista deu lá para Jesus. Quando João Batista batizou Jesus, está aqui, Jesus, teu certificado de batismo. Aí Jesus, agora eu sou uma nova criatura, agora sim, João, eu posso entrar no sinédrio? João, eu posso andar entre os fariseus? Agora pode, Jesus, mostra teu certificado aí. Aí Jesus, quem me batizou foi ele, ó. Meu pai na fé. Sai fora. Não, eu estou falando assim porque esta é a verdade que acontece dentro das sinagogas, meus irmãos. Este insulto à soberania de Deus, essa profanação que se faz ao santo, esse ultraje que se faz ao Espírito Santo, comparar o Espírito Santo a um banho na água. Você sabe o que Deus disse por intermédio de Jeremias? 2 males o povo cometeu: a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas, águas rotas. Você sabe o que ele disse a Isaías? A que vocês vão me confrontar? É a isso que vocês me comparam? É a isso que se compara o meu sangue? Foi para isso que eu morri numa cruz? Para derramar um sangue, para purificar um povo, uma geração que não era nem nascida, que eu chamei de longe, homens do meu conhecimento, homens para pregar a minha palavra, e vocês invalidaram o meu sangue, encher águas sujas, imundas, cheias de cloro, de urina, homens mais pecadores do que o outro, purificando o homem, e eu que eu fiz? E o meu sangue e a minha autoridade, quando eu fui lá nos lugares mais inferiores da terra, pregar os espíritos nas prisões. E eu, como Deus que tive que me revestir de carne, e perante um rei carnal, eu fui diante de Pilatos, eu fui afrontado, bateram em mim, me cuspiram, colocaram uma coroa de espinho, no lugar de água me deram vinagre, bateram em mim, me furaram, cravejaram nas minhas mãos pregos, para que as águas purificassem. Vocês vão anular a minha graça? Eu disse: eu não vou, Jesus. E eu vou ensinar o povo que tu trouxera a este lugar, que o que purifica o homem na graça de Deus é o seu sangue. Paulo perguntou: em que vocês foram batizados então? Se vocês não ouviram falar do Espírito Santo, só há o batismo que é o do Espírito Santo. Em que vocês foram batizados? Amados, deixa eu dizer uma coisa séria. Toda a igreja que batiza nas águas anula a cruz de Cristo. E eu vou lhe mostrar a Bíblia. Eu vou falar, mas eu vou mostrar com Bíblia, porque em mim você pode não acreditar. Há em xeque aqui uma credibilidade. Eu cheguei agora, cheguei há 5 anos aí pregando esse evangelho, mas Bíblia está aqui há mais de 2000 anos, atrasada na vida dessa gente. Olha o que diz a epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1. Olha lá, a epístola de Paulo, no capítulo de número 1. Espera aí que eu acho que capítulo de número 1, no versículo de número 13. Vai passar 5 minutos, tá, gente? Me dê paciência, tá, Paulo? Me ajuda.
Vai passar 5 minutos aí, segura as senhoras aí. Graças a Deus. Olha, eu estou para terminar o culto só depois que acaba a novela Senhora do Destino, hein? Eu pegar essas mulheres vendo negócio de senhora, não tem Senhora do Destino, não, é Senhor do Destino. É o quê? Nem sei. Hã? José? Ó, eu só vou terminar o culto quando terminar a novela de José, hein? É Jesus, meu irmão, não é Senhora de Destino nem José, não, hein? Olha lá, capítulo 1, versículo 13, olha lá. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizado em nome de Paulo? Eu dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Olha para mim. Paulo, no começo do seu ministério, para ganhar os judeus, ele fez coisas, meu irmão. Ele diz: eu me fiz de fraco para ganhar os fracos, eu me fiz de forte para ganhar os fortes, eu me fiz com os que estavam da lei, não estando sem lei para Deus. Ele fez de tudo para ganhar as pessoas, e uma delas foi Crispo e Gaio. Os caras, para seguir a Paulo, dizia com a religiosidade: Paulo, se você não me batizar, eu não vou. Paulo, caramba, cara, olha aí. Tu viu o que ele disse? Graças a Deus, eu não batizei ninguém. Eu, no lugar de Paulo, nessa aqui eu vou levar vantagem. Graças a Deus, eu nunca batizei ninguém, porque quem batiza é Jesus com o Espírito Santo. Graças a Deus. Paulo disse: graças a Deus eu não batizei ninguém. Olha, Jesus não batizava, Paulo também deu graças a Deus, exceto Crispo e Gaio. No afã de ganhar aqueles 2 homens obreiros valorosos, Paulo disse: cara, eu batizo você com água, eu batizo com cuspe, eu batizo com urina, porque nada disso tem efeito. Para não perder vocês, vem cá, vem. Aí olha o que Paulo diz, olha lá. Versículo 15: para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estefanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro. 17, lê 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Batizou nas águas, a cruz está anulada. É o pecado que tira, é o batismo nas águas que faz o homem a nova criatura. Coríntios 5,17 está anulado. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Ele diz: não, é aqui. É o batismo nas águas que enterra o velho homem. Romanos 6,14 está anulado, porque diz que o nosso velho homem ficou na cruz. É o batismo nas águas que purifica o homem. Toda a Bíblia está anulada quando diz que não importa outro nome pelo qual nós devemos ser salvos, senão por meio de Jesus Cristo. Então Paulo disse: eu não batizei mais ninguém, batizei também a casa de Estefanas. Fora este, meu irmão, não me impute esse pecado. E eu posso sentir as dores nas entranhas de Paulo, sabendo que aquelas águas ali não serviriam para nada, como nunca serviu, nem de João, nem em tempo nenhum. O que serve é o sangue de Cristo, o que serve é o batismo do Espírito Santo. Esse transforma, esse regenera, esse faz do homem uma nova criatura, esse faz o homem andar no Espírito, viver em comunhão, ter capacidade de perdoar. Esse sim. Porque não me enviou Cristo para batizar, nem a mim, senão vai ficar 2 batizando, eu e Cristo. Ele batiza com o Espírito Santo e eu, vice-deus. Domingo que vem, batismo. Quem? Com quem? Com o pastor Marcos. Não quero, quero com o senhor, presidente. Vai ter certificado? Vai. Quem vai assinar? Pastor Marcos. Não quero. Quero desse negão ali, Ó, se eu pegar, olha gente, estou falando sério, eu luto Kung Fu. Se eu pegar alguém aqui batizando aqui nas águas aqui, vocês vão se ver comigo, hein? Vocês vão se ver comigo. Eu vou de carro, sigo vocês até a cachoeira. Eu pego um prato daquele cheio de farofa e jogo no pastor de vocês, hein? Nunca mais. Diga, nunca mais. Nunca. Diga, eu tenho a unção que vem do Santo. Quem te ungiu em Cristo foi Deus. Você já está batizado com o Espírito Santo. Você leu, quando você creu em Jesus, você foi batizado com o Espírito Santo. Bispo,
se eu congregar numa igreja aonde batiza nas águas? E se eu estiver num lugar visitando que batiza nas águas? E se eu só for lá e as pessoas lá batizam nas águas? Você já leu, mas eu vou te mostrar de novo o que acontece. Para terminar, Hebreus capítulo 10, versículo de número 28. Você já leu, mas olha o que acontece. Olha lá, olha lá. Olha aí. Bispo, o que roubada hoje o senhor arrumou para mim, hein? E eu vim aqui todo feliz, queria fazer parte desse lugar. O senhor não sabe, é do Espírito, porque eu estou aqui com o meu certificado de batismo. Nem vou mostrar. Mostra não, meu irmão, que você não entra nem mais aqui. Olha lá, Hebreus capítulo 10, versículo 28. Nós já lemos, mas deixa eu te mostrar o perigo, olha aí. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vos será considerado digno aquele que calcou os pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu vou retribuir. E outra vez o Senhor julgará o seu povo, porque horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Você sabe que essa turma está tudo caída na mão dele? Honra com os lábios, mas o coração está longe. Levam os homens, joga debaixo das águas, depois grita: Jesus é o Senhor. E Jesus lá em cima: eu, Senhor? Se eu fosse o Senhor, tu estaria submetido à minha palavra. Se eu fosse o Senhor, tu obedeceria o meu evangelho. Então somos senhores, e há uma contenda nos céus com os homens na terra. Só que a palavra está dizendo: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu não caio, eu estou submetido ao evangelho da graça de Deus. E quando os portões das mansões celestiais se abrirem, eu sempre falo isto, ele vai me perguntar: você viveu como? Eu vivi acreditando e ensinando que não era o batismo nas águas que purificava, e sim o teu batismo. Estou certo ou estou errado, Jesus? Está certo. Eu vivi ensinando que não poderia profanar o teu sangue, porque as águas cheias de cloro, ou do rio Guandu, não poderia purificar o homem, senão aquele teu sacrifício na cruz estaria anulado. Eu estou certo ou estou errado, Jesus? Ele vai me dizer: vinde, bendito de meu Pai, para o reino celestial que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Geraldo, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra agora no gozo do teu Senhor. E essa turma aí? E a turma dos cofres cheios? E a turma das gaiolas, dos homens presos debaixo da doutrina, da rigidez? E a turma que se beneficiou com essas mentiras pregadas e vividas aí nos supostos altares? Ele vai dizer: eu tive fome, vocês não me deram o que comer. Eu estive nu, vocês não me vestiram. Eu estive preso, não fosse me visitar. Senhor, e quando nós fizemos isso? Quando vocês deixaram de fazer a um desses meus pequeninos. Foi a mim que vocês deixaram de fazer. Apartai-vos, malditos de meu Pai, porque eu não vos conheço. É esta voz que vai ecoar na eternidade. E eu estou aqui para dizer aos senhores: vivam o evangelho da graça de Deus, custe o que custar, porque um dia ele voltará. E cada um de nós, disse Paulo, vamos chegar perante ao trono, ao tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tem feito por meio do seu corpo, o bem ou o mal. Assim seja, porque é assim que diz o Espírito da graça de Deus. Vamos ficar de pé.